Vim convidar você para conhecer a Alce Gourmet, doceria e hamburgueria. Um ambiente pensado para você e sua família, onde você encontra os melhores doces artesanais de Cruzeiro do Sul. Nossos produtos são feitos com os melhores ingredientes e aqui você encontra o melhor atendimento da cidade. Hambúrguer, sanduíche, batata frita e doces artesanais você encontra aqui na Alce Gourmet. Uma variedade de geladinhos gourmet feito com amor para você. Nos faça uma visita na entrada da rodoviária ao lado da praça de alimentação. Abrimos ao meio-dia com a doceria e ficamos até às 11h30 da noite. Fala galera, tudo bem com vocês? Nossa visita de hoje é aqui pela WR Cosméticos. Para quem ainda não conhece o endereço da WR Cosméticos, nós nos encontramos no Cais, atrás da Catedral, no box 11. Na WR Cosméticos você encontra linhas para profissionais em salão até consumistas finais. Nós temos linhas diferenciadas de shampoo, condicionador, máscaras e óleos de cabelo. E aqui tem uma variedade de linhas para cabelos cacheados, cabelos loiros e também para cabelos naturais. Olá pessoal, bem-vindos ao mais um IBM Podcast, essa aqui que vos fala, pastora Fernanda da Igreja Batista Maranata. Hoje nós temos um convidado muito especial, mas antes de mostrar para vocês aqui o nosso convidado especial, eu quero te fazer um convite para você estar entrando no YouTube, seguindo o canal da IBM Acre TV, lá você vai ter acesso a todos os nossos conteúdos da Batista Maranata, amém? E conosco hoje aqui o abençoado, nosso amigo, irmão em Cristo, Pastor Hugo. Tudo bem, Pastor Hugo? Tudo bem, Fernanda? Tudo bom, minha pastora? Tudo bem aos ouvintes que estão nos acompanhando agora, tanto de Cruzeiro do Sul, como do Brasil e do mundo todo. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês nesse podcast. Amém, glória a Deus. Hoje eu creio que o Senhor vai falar tremendamente ao seu coração, através da vida do Pastor Hugo, um testemunho de vida, né? Pastor Hugo, ele tem um testemunho de vida muito forte, um testemunho de superação, né, Pastor Hugo? E aqui ele vai estar relatando para a gente hoje no podcast IBM sobre a vida dele, né? Como ele começou, onde ele passou, o que ele passou, né, Pastor Hugo, para chegar até onde o Senhor está hoje, até onde o Senhor fez o Senhor estar hoje, né? Nesse pastorado lindo e maravilhoso, Pastor Hugo, um grande homem de Deus. E eu creio que você em casa, que está aqui hoje nos acompanhando, será tremendamente abençoado. E agora eu quero trazer aqui um pouquinho, né, de início, para a gente estar dando uma pauta aqui, entrando. Eu vou falar para vocês um pouquinho só do que é o Pastor Hugo, né? Pesquisei, conversei com ele me mandou relatos da vida dele. Pastor Hugo simplesmente tem um ministério lindo, pessoal. Pastor Hugo Alisson, casado com a pastora Josiane. Estou lendo para não esquecer, para relatar tudo direitinho. Pastor Hugo, ele é pastor sênior do Ministério Profético Internacional. Ele é pai do Pedro Benjamin, é pai do José Bernardo,
né? Pastor Hugo tem 3 livros, né, Pastor Hugo? Isso. Um deles especial, que é Oportunidades Geram Resultados, né? O Oportunidade que Garante Resultado, esse é um livro que... Nós vamos estar falando um pouquinho dele, né? E também o Pastor Hugo, gente, ele é um grande avivalista, né? Ele é muito usado na área do avivalismo, né? Está aqui conosco esses 3 dias na Batista Maranata, no Congresso Avivamento, né? Vamos começar falando um pouquinho da sua amizade, né? Com o pastor Ageu, com a Batista Maranata, pastor Hugo. Rapaz, que maravilha, né? Pastor Ageu é um amigo que Deus nos apresentou. A Batista Maranata num todo, né? Eu vim pregar em Cruzeiro do Sul, acho que foi em 2024 ou foi 2023, eu não lembro agora o ano. E a gente tem um amigo em comum, que é o pastor Madison Mello, que nos indicou, né? Nos conectou com o pastor Ageu. E ali se formou uma amizade, pregamos a primeira vez na Batista Maranata e desde então não se largamos mais. Sempre a gente está conversando, sempre estamos dialogando. Amém. E Cruzeiro do Sul é uma cidade que eu amo muito. Sinto uma graça de Deus muito grande sobre essa cidade. Amém. Glória a Deus. E vamos falar um pouquinho lá do início, né? Vamos pegar ali no início da sua caminhada, né? O que o senhor me mandou no texto, né? Que o senhor foi me mandando, muito forte. Pastor Hugo me mandou um texto relatando toda a história de vida dele de uma forma muito forte, verdadeira, né? Vamos começar lá em 93, do início, né? Eita, Deus, tá nos relatando. 93 é o ano que a gente nasceu, né? Um ano bem complexo. Eu sou filho de mãe solteira, né? Minha mãe tinha 15 anos de idade e ela conheceu meu pai. Meu pai é de Manaus. Sim. E aí meu pai veio em Rio Branco, meu pai casado. Olha que história louca. Sim. Meu pai casado, veio em Rio Branco, conheceu minha mãe. E ali tiveram um relacionamento. E aí eu sou o fruto desse relacionamento. E aí a minha mãe é de uma família tradicional, católica, lá no Acre, aqui no Acre, em Rio Branco. E ela foi rejeitada pela família, foi jogada para fora de casa. E agora uma jovem de 15 anos com um menino para criar. Sim. E agora tem que se virar, né? E aí eu nasci com problemas do lado direito do corpo. O meu lado direito só funciona entre 50% a 60%. E devido que minha mãe ela teve que esconder a gravidez no período de gestação para que a família não soubesse. Sim. Né? E aí chegou uma hora que não deu mais para esconder. E aí eu acabei nascendo. Passei uma infância muito difícil, que minha mãe solteira, tendo que trabalhar em casa de família. E o que ela ganhava dava mal para se sustentar e pagar um aluguel. E aí foi desenvolvendo, também tive problema com asma na infância. Aí vem a fase da adolescência, sem Cristo, sem estrutura, né? Você em escola pública, envolvido com prostituição, com drogadição. Apesar de eu nunca ter me envolvido com droga, mas assim, eu era amigo de quem usava drogas. Sim. E aí você tem uma vida sem direção, sem rumo. E aí conheci, eu acho que mais pra frente vai chegar a parte da pastora Josiane, né? Sim, uma das frases, né? Porque eu percebi que em cada relato da sua vida que o senhor me mandou, o senhor frisava uma frase. E eu peguei todas elas, né? Foi. E uma delas, pro ano de 93, dessa fase, né? O senhor relata que crescer sem referência não é apenas ausência. Meu Deus, né? Olha que forte, né? Crescer sem referência não é apenas ausência. É justamente isso, né? Porque o que acontece? Um filho, quando ele não tem um pai, ele não tem destino, né? Então, eu vou relatar algo muito pessoal e quem está nos acompanhando vai se identificar. Sim. Por exemplo, por eu não ter tido um pai, eu não tinha referência. E aí as minhas referências de casa eram os primos, eram os tios, né? Era um avô que eu tinha, sim, mas também muito distante. E as minhas referências veio para o mundo da bola. Eu gostava muito de futebol. Vamos chegar aqui. Né? Eu achei muito interessante. Né? Muito interessante, pessoal. Vocês vão ver que o pastor Hugo também se envolveu ali no futebol. Então, a parte do futebol, já dando aí um upgrade, ela é interessante porque eu passei a assistir muito futebol. Olha a importância que se tem o que o seu filho assiste. Grave vem papai e mamãe que me assiste agora. O que o seu filho assiste. Por eu assistir muito futebol,
quando eu comecei a assistir muito futebol, existiam 2 referências no Brasil. O Ronaldo Fenômeno já estava praticamente encerrando a carreira. Sim. É aquele lá de 2002 que tinha lá o cabelo chamado Cascão. Cascão. Né? Era um... Só na pontinha. Exatamente. Né? E aí todo Ronaldinho, o Brasil, as criançadas faziam o corte daquele cabelo. Então hoje o inimigo das nossas almas, ele trabalha com essas imagens. Então ele usa figuras do mundo para poder dar direção para a nova geração. Sim. E ali a vida daqueles homens era uma vida promíscua. Hoje a maioria já estão com uma vida já mais alinhada, mas era uma vida promíscua, uma vida de muitos namoros, uma vida de muita mulherada, de muita prostituição. E você acaba vivendo uma adolescência aquilo. Né? Você quer ser um Ronaldo Fenômeno da vida. Quer seguir o mesmo caminho, né? Na minha época já de adolescente era o Neymar, né? O Neymar estava em destaque. Tinha uma calça que eu ainda lembro que era uma calça chamada Saruel. Essa calça, ela era parecida um macacão, onde tinha um espaço vazio entre as pernas, assim. Pernas ficavam largas. Parecia que os estercos do homem ficavam quase parecendo, né? E assim, a maioria da juventude gostava daquilo ali. Então eu gostava. Então não parece, mas eu, além de usar a calça Saruel, tinha um cabelo moicano. O moicano na época do Neymar era moda. Né? Era uma tira aqui e eu usava 2 brincos aqui, né? Meu Deus, pastor. Olha, é difícil de imaginar, pessoal. Olha O que pastor ponto, Hugo gente. de moicano. Olha aí, gente. Olha que ponto a gente chegou. Acho que até a fotos. Depois eu vou ver se eu consigo mandar para você, pastora Fernanda, dessa época. E aí, chegou a parte que conheci a pastora Josiane, mas vamos para mais perguntas aí, porque senão eu posso atropelar as tuas perguntas. Vamos. Relatando tudo, né? Então, o senhor falou um pouquinho, né? Do seu início, da vida com a sua mãe, né? Que foi uma tem a vida... ver com tudo que crescer sem referência não é apenas ausência, né? Verdade, Fernanda. Teve todo um sofrimento, né, pastor Hugo? Também, demais, né? Alimentação, né? Mãe solteira tendo que trabalhar, o filho fica só em casa... Né? É uma vida muito difícil, né? A gente veio ter uma proximidade com a nossa família, praticamente eu já adolescente, e já quando eu conheci Cristo, né? Hoje a minha família paterna e materna me respeitam muito. Hoje usam o meu nome, né? Eu sou tio dele. Hoje eu sou a referência deles. Isso, né? hoje a gente é a referência da família. Mas lá no início as pessoas tinham até meio que anseio de dizer que a gente era parente, né? Sim. Né? Então vamos lá, né? Já falamos aqui um pouquinho do futebol, onde ele entrou, né? Se engajou aí com o futebol. Serviu, pastor Hugo, assim, na questão psicológica, né? Na fase que você estava vivendo, ajudou de alguma forma ou não? O futebol me treinou para as missões. Sim. O futebol me ajudou a ser resiliente, né? Porque o futebol, você tem muitas viagens longas, você passa muita necessidade no futebol, porque o futebol não é esse glamour da Série A que a gente vê nos grandes clubes do país, não é? Né? Os clubes menores passam por muitas dificuldades, por muitos problemas. E eu tive que passar por isso na adolescência. Tudo isso, né? Faltou estrutura, falta recurso. Mas a parte ruim do futebol é que a prostituição é muito intensa no futebol. A bebedice, as más companhias no futebol, né? O mundo do lesbianismo e do homossexualismo também é muito forte no meio do futebol. São coisas de bastidores do mundo da bola, né? Então, tá por debaixo dos panos, né? Exato, não aparece. Passado um pano, né? Sim. Que a gente vê na TV não é o que acontece nos bastidores, não. Amém. Vamos falar um pouquinho aqui sobre 2014, 2015, o que aconteceu? Conversão. Rapaz, 2014, 2015, sim. É onde eu conheci Cristo, né? A minha vida é um prodígio no Evangelho. Né? Eu vim pro Evangelho até de uma forma curiosa. Eu namorava com a pastora Josiane, que é a minha esposa. Nos conte sobre a pastora Josiane. A gente namorou 3 anos, eu conheci ela em 2013, da escola. Ela a gente tem aquele namorico de escola e perdurou 3 anos esse namoro. E aí a gente brigou, separou e de repente ela começou a ir para a igreja. Ela que começou? Ela começou. Ela foi a primeira a ir para a igreja lá de casa. E aí eu digo, vou para a igreja para enganar ela. Essa foi a estratégia. Para conquistar. Digo, vou para enganar, para dizer que mudei. E aí depois que eu conquistar ela de novo, eu continuo no mundo. Essa era a minha ideia. Sim. Mas aí eu comecei para a igreja e lá Deus me pegou. A primeira vez que eu fui na igreja,
É a primeira vez que eu tive o contato com essa questão dos dons espirituais, né? A minha pastora, porque o nome dela é Verânia, ela é muito usada por Deus, né? E aí ela olhou para mim e revelou minha vida inteira naquele dia. Eu nunca tinha tido contato com aquilo, eu fiquei choqueado, né? Fiquei boquiaberto. Digo, meu Deus, quem contou a minha vida para essa mulher, Quem né? relatou Quem foi o toda a minha fuxiqueiro? vida? Quem foi o fuxiqueiro contou a minha vida para essa mulher? E assim, eu fiquei impactado. Aí eu me converti de verdade. Sim. Agora olha o contraste. Aí a pastora Josiane, que é a minha esposa hoje, desviou. Nossa. Aí veio o meu teste de fé, onde eu tive que ficar firme na presença e ganhei ela para Jesus de volta. Nossa. Eu ganhei ela para Jesus depois de uma Expo Acre. Né? A Expo Acre no Acre, aqui no Acre é uma festa que acontece com muita bebida, com muito glamour, né? Uma festa que acontece todo ano no nosso estado. Tem de tudo um pouco, né? Isso. E aí depois dessa festa eu ganhei ela para Jesus de novo, porque ela viu que eu realmente era crente de verdade. Né? Tinha me convertido de verdade. Aí com 6 meses de crente, Deus já começou a me usar muito. Né? Deus me entregou os dons com Foi 6 bem rápido, meses. não foi, pastor? A minha vida é um prodígio no Evangelho. Olhando os seus relatos, sua história, foi muito rápido. Muito rápido. O fazer de Deus na sua vida foi muito rápido. Foi muito rápido, Ele né? teve pressa. Devido a esse sofrimento todo lá de trás, que a gente... Nascimento, tudo, né? Deus foi me mostrando que ele já cuidava de mim desde aquela época. Na época que eu nasci lá, a minha mãe também teve eclampsia no meu nascimento, né? Que é uma coisa que a mulher fica cega por um período, né? Então Deus sempre mostrou que cuidou. Na época Deus levantou um deputado que nós tínhamos no estado chamado Alessio Dias. E esse Alessio Dias pagou para minha mãe, sem conhecê-la, sem ter amizade, ele pagou na plantoclínica em Rio Branco um plano para mim ficar sendo cuidado por médicos particulares. Agora como? Aí eu crente, Deus me deu essa reflexão, dessa visão. Ele disse assim, filho, olha como eu cuidava de ti. Aí ele me mostrou na incubadora, eu sendo cuidado pelos médicos, os médicos dizendo, esse menino não tem mais jeito, pode morrer a qualquer momento. Já lhe guardando, lhe preservando. Já me guardando. Aí ele disse assim para mim, pastora Fernanda, você viu como eu já cuidava de você sem nem você me conhecer? Isso é forte, pastor. Aí isso foi um dos fatores, pastora Fernanda, de eu ficar firme. Aí eu me entreguei de vez, sabe? Aqui deu o start do ministério. Sim. Foi onde Deus me escolheu para o ministério. Porque ministério não é tempo, é entrega. Sim. Gravem essa frase. Muito importante. Ministério não é tempo, ministério é entrega. Tem gente que tem tempo de ministério, mas não tem entrega. Não tem entrega. É travado, não desenvolve. Eu não. Eu tinha pouco tempo de ministério, mas eu tinha entrega. Aí eu cheguei para o meu pastor, o nome dele era pastor Francisco. E eu disse, pastor, o que um pastor faz? Porque eu recebi uma palavra que eu seria pastor. E seria muito usado por Deus. Aí eu perguntei para ele, pastor, o que um pastor faz? Ele só disse 3 coisas. Ele ora, ele jejua e lê Bíblia. Aí eu tinha 3 meses de crente à época, pastora. Aí eu comecei a orar, jejuar e ler Bíblia. Mas não é aquela oraçãozinha e aquela leiturazinha de quem está fazendo uma anotação, não. É de passar o dia orando, lendo Bíblia e jejuando. Você não come mais, não. Você não quer mais dormir. Eu cheguei ao ponto, pastora Deus, Fernanda, de fazer 7 dias na água. Hoje, inclusive você que está me acompanhando, não aconselho fazer isso. Tá? É porque eu tinha uma sede tão grande, eu queria tanto viver o que Deus tinha para mim. Porque, olha, quando você não tem pai, você não tem destino. Quando você descobre o teu pai, que é o Pai eterno, você descobre o teu destino. Então, quando eu descobri o plano divino para a minha vida, eu não quis mais saber de outra coisa. É por isso que eu abandonei emprego. Na época eu era do futebol, eu era treinador de goleiro em 2014. Eu era considerado o maior prodígio do estado nessa profissão. Nós tínhamos 2 muito bons, que era o Walter, o Walter, que hoje está no Santa Cruz, e nós tínhamos o Dorielson Mendes, que era do Rio Branco. Então eram 2 homens do futebol antigos no estado, só que nenhum tinha uma técnica que eu trouxe para o Acre. Eu trouxe uma técnica para o Acre na época do futebol chamada espacate. É uma técnica em que o goleiro faz defesas com o pé. Quem pratica isso é o Neuer, goleiro do Bayern de Munique, da Alemanha. Eu descobri, estudando, que o Neuer nasceu num clube chamado Schalke 04. É um time da Alemanha que ele tinha treinamento de handebol. Se você olhar, analisar esse goleiro chamado Neuer, ele não cai assim, ele cai de frente. Então, isso é um treinamento de handebol. Então, eu trouxe isso para o Acre. Então, isso foi uma novidade. Inclusive, quando eu abandonei o futebol de 2014
para 2015 para viver totalmente entregue ao ministério, eu deixei isso em apostila para isso não ser enterrado comigo, né? Eu deixei isso para os treinadores de goleiros do Acre, né? Então, aí já mostrava a intensidade que eu tinha, né? Se pro futebol já tinha entrega, que eu estudava 4 horas de futebol por dia, agora você imagina pro evangelho. Para um Deus que lhe cuidou, então, proveu tudo. Então ele já estava né? vendo, né, pastora Fernanda, sim, que eu certeza. teria essa entrega. Então Com ele me escolheu. certeza. Ele não me escolheu porque eu sou bom, mas ele escolheu porque eu era capaz de Com entregar. certeza. E o senhor Né? quis se entregar, né? Perfeito. Entre a escolha do futebol, onde o senhor se dava bem, né? Tinha salário. Tinha salário, creio que bom, né? Sim. Só abriu mão de muita coisa por ele, né? E para ele. Exatamente. E foi bem. Agora, essa transição é interessante. Acho que não está nem na pauta, mas é bom Pode frisar falar, isso aqui. Sim. A transição do futebol para o ministério foi uma coisa de louco. Eu lembro que eu estava em Rio Branco, aquela crise existencial, eu já estava bem com a pastora, só que agora a gente no ministério, e aí o que acontece? Da onde eu morava para a igreja, dava 1h20 a pé. E aí, depois de 3 a 6 meses nesse ritmo, pastor, a pé, 6 quilômetros, 7 quilômetros por dia com esposa, recém-casado, me bateu uma crise existencial. Digo, esse negócio de ministério não é para mim, não. Eu vou trabalhar. Aí eu vim na cidade de Tarabacá. Eu vim dar um treinamento de goleiro. Na época, o prefeito da cidade é o atual prefeito agora, o Rodrigo Damasceno. Rodrigo. E eu vim a Tarabacá para dar um treinamento para goleiros, 50 goleiros. E a inscrição era R$100 à época. Isso lá em 2014, 2015 era muito dinheiro para cada um. Sim. E aí eu vim. Eu digo, eita, que agora eu vou ficar rico. Agora eu volto para Rio Branco rico. Já veio com tudo planejado. Não, né, tudo pastor? planejado. Cheguei, fiquei no Hotel ProLink, que é um hotel bom da Praça da Cidade, lá em Tarabacá. Tudo, comprando tudo já, contando com o dinheiro que ia entrar desse curso. Meu Deus. Fazendo contas e tal, vendi táxi, tudo bem bonito, pagando. Pastora Fernanda, chegou na hora, não tinha um goleiro no dia. Nossa. Nenhum. pastor. E a minha cara, aí veio o Rodrigo com a comitiva pra tirar foto, fazer aqueles vídeos de campanha, aquele negócio todo. E aí não tinha ninguém. Aí Deus falou comigo. Acabou. Eu te chamei pro ministério. E eu não te aceito mais tu voltar atrás. Nossa. E aí, pra não dizer que eu não voltei sem nada para Rio Branco, ainda lembro de um cabeleireiro que eu não vou esquecer, não lembro o nome dele agora, me ajudou, pagou a comida para mim e para minha esposa. E aí a gente retornou para Rio Branco e eu disse, agora eu vou viver 100% do ministério. Ali foi a resposta. Foi a resposta, Ali foi a porque resposta, a confirmação, né? Deus precisou fechar as portas para que eu me lançasse de cabeça. Entendesse onde ele queria. Isso. Né? Isso aqui é até uma resposta para alguém. Sim, com certeza. Tem gente que diz assim, não, eu vou ter condições para ser entregue para o ministério. Tem pessoas que Deus deixa Sim. ter recursos e ministério. Sim. Mas existem pessoas que Deus separa 100% Só para o ministério. para o ministério. E pastor, como é que eu sei o nível do que Deus te entregou? Se Deus te entregou um nível de dom, se Deus te entregou um nível de ministério, se Deus te entregou um nível de autoridade, não tem como você fazer outra coisa. Hoje, vendo o que Deus faz através da minha vida, eu não teria outra coisa. Seria dividido o meu coração, né? Sim, sim. Se eu tivesse inúmeras empresas. Só que, lógico, lá no final, inclusive, da nossa entrevista, eu vou até ensinar aqui o povo a ter múltipla fonte de renda sem Isso, interferir no ministério. isso, Mas ótimo. lá no começo da minha fé, não dava para dividir, porque a entrega era muito grande, né? E nessa pauta aí, pegando um pouquinho do que o senhor está relatando, foi fácil, pastor Hugo, para o senhor aceitar, né? Ter que aceitar o que Deus estava lhe falando, aonde ele queria, a posição que o senhor teria que estar no ministério. Foi fácil, ministerialmente, começar, né? Dar esse pontapé, deixar tudo de lado e viver só para o ministério. É fácil viver só para o ministério a qual você está sendo chamado e ordenado pelo Senhor? Pastora, Passar aí pro pessoal de casa um pouquinho sobre isso. Que ótimo, excelente pergunta. O mais difícil não foi nem me convencer. O mais difícil foi convencer a minha esposa, né? Meu Deus. Pastora Josiane. O mais difícil foi convencer a pastora Josiane, né? Porque a minha esposa, ela é filha única. Então, meu sogro, minha sogra sempre deram o melhor para ela, né? Eu tirei a minha esposa dentro de casa, de um quarto com ar-condicionado, Nossa. onde ela tinha tudo. Tinha tudo, né? Tinha tudo. Ela é tratada como bebê, né? Uma princesa que ela é. Mas quando eu vim para o ministério, a gente foi morar numa casa de favor.
né, cedida pela minha mãe, uma casinha de Toda a madeira, história dela, né? uma casinha 4x4, onde a gente tinha que viver de doações. E na época, assim, hoje eu instruo muitas pessoas a ter uma estrutura ministerial, né? Na época eu não tive ninguém para me ensinar isso. Então, você vem o que a igreja lhe impõe, o que a religião lhe impõe. Sim. Né? Então, viver por fé, eu entendia que era isso, viver de doações. Então, os 3 primeiros anos da nossa vida, caminhada cristã, de 2014 ali, 2015, 2016, 2017, foram de muitas privações, pastora. Porque a gente teve que viver de muitas doações e você vive de muitas humilhações, né? Sim. Então, a gente não se desviar nesse processo já foi um milagre, né? A gente não ter desistido. Tem que permanecer, né? Mas porque nessa época a gente não desistiu, hoje a minha esposa ainda, ela me tem muito como uma referência de fé. Né? Ela sempre diz, filho, se eu tiver a tua fé, a gente estoura para o Brasil e para o mundo. Né? A gente vai ter êxito com os nossos filhos, com família. E aí nesse período também veio filhos, né? Veio o meu mais velho, que é o Pedro Benjamin, em 2016. A gente casou mesmo, eu e a pastora Josiane, em 2016. Uma coisa que eu achei muito linda que o senhor relatou quando me mandou, ao lado do nome da pastora Josiane, ele colocou meu alicerce. Que lindo, né? Amém. Então, eu creio que em meio a tudo isso que vocês, né, abandonaram, deixaram, ela deixar a família, né, a forma que ela vivia, tudo que ela tinha, eu creio que um foi o alicerce do outro, né? Ah, sem dúvida, pastora. Se assim, a pastora Josiane, no meu ministério, ela é um ponto fora da curva. Porque assim, a gente tem ministério, a pastorzada que está me acompanhando aí vai entender. A gente é cercado de pessoas, as multidões nos amam, mas na hora do vamos ver, a gente é solitário. Sim. Né? Pastor é solitário. Sim. E aí, se você tem uma companheira que ela abraça o chamado, você voa. Sim. Então, sempre Deus usou a minha esposa para confirmar. Tô contigo. Eu lembro do ministério profético, que a gente vai falar mais à frente, que é a igreja que a gente preside. Sim. A pastora Josiane deu o salário maternidade do nosso filho para construir o alicerce da igreja. Nossa. Né? Ali 3 mil, 4 mil reais à época, para poder construir. Então, ela disse, eu acredito no ministério que Deus te deu. Então, isso para mim é um dos fundamentais. Tem muita gente que pergunta, pastor, e como é que é a sua vida com a pastora Josiane? Que eu vejo só o senhor aparecer, né? Ela é aquela que me ajuda nos bastidores. Né? Sem ela, eu não teria a força que tenho. É a força, é a coluna que está. Isso, tentando, né? Né? Eu só tenho velocidade porque eu tenho quem me resguarda por trás. Né? Ela é a base das confirmações daquilo que Deus tem para minha vida. Inclusive, aqui vai uma palavra para alguém que está nos acompanhando agora, pastor Fernando. Amém. Se você não quer ouvir o Espírito Santo, ouça sua esposa. Glória a Deus. Aleluia. Recebemos aqui no estúdio. Eita, casa em nome de Jesus. Aí, Aleluia. Os nossos diretores aqui todo mundo recebendo. Ficou arrupiado, não foi? Recebe em casa em nome de Jesus. Eita, Deus. Mas é verdade, pastor Hugo. Né? Então, pra gente fechar esse ciclo aí, né, com a pastora Josiane, o início da vida de vocês, o senhor relatou uma frase, que foi: o que antes era conflito se transforma em missão. Exatamente. Você lembra mais ou menos da base do ano dessa afirmação? Foi após já o seu, onde ela se desviou, né? E o senhor disse que o senhor permaneceu. Perfeito, né? perfeito. Aí o senhor relata Que lembrança maravilhosa. Que antes era conflito se transforma em missão. Perfeito. Né? Quando eu ganhei ela para Jesus de volta, foi aonde o nosso ministério, a gente fez uma aliança inquebrável. Foi onde a gente se uniu de verdade. Sim. E foi onde ela deu as mãos para mim, disse aonde ela fez igual Ruth fez com Noemi. Tá aqui o ponto forte que fez a diferença. A minha esposa fez igual Ruth. Ela disse, para onde tu for, eu vou. Fez uma aliança. Foi, exatamente. Né? Nós fizemos uma aliança. Inclusive, ela é a confirmação da gente ter ido para Campinas. Né, em São Paulo, que já é uma outra fase do nosso ministério mais madura para agora, para 2025, 2026, né? Então ela fez essa aliança comigo, igual Ruth e Noemi. Ela disse, para onde você for, eu vou, o teu Deus vai ser o meu Deus. Eu costumo dizer que é como se ela confiasse até mais em mim do que mesmo
vai soar até meio que herético isso, né? Às vezes ela confia mais em mim do que até mesmo em Deus. Porque ela Não, acredita, ela acredita. O e certo não confia. deveria ser isso, né? Sim. Mas eu acredito que ela vê em mim como Paulo, né? Um Sim, imitador sim, de Cristo. sim. Então, ela confia muito no esposo que tem. E isso é um dos fatores da gente conseguir fazer bastante a obra, Amém, né? amém. Esse elo de confiança. Sim, amém. Vamos para a próxima? Vamos, né? vamos lá, vamos prosseguir, que tem muita Vamos coisa, relatar né? Aqui, muita coisa. Nossa, você não tem noção. Aqui a gente vai conseguir explanar, eu creio que nem um terço, né? Da história de vida, Acredito que uns 20%, ministerial, né? sim. Porque é muita coisa que o pastor Hugo já passou, já viveu. E eu espero que até aqui, onde a gente está conversando, relatando essas histórias, né? Da vida do pastor Hugo, você esteja sendo tocado, que o Edificado, Espírito né? Santo esteja edificando a sua vida, né, pastor Hugo? Exatamente. E eu creio Vai. que, como o senhor fala aqui, nosso 9º ponto, né? Pastor Hugo mergulhou, né? Onde o senhor relata que o senhor mergulhou. Não era religiosidade, era fome, né? Vamos falar um pouquinho dessa Nossa. fome por Deus, onde o senhor mergulhou. Não era religiosidade, era fome. Isso Fome é de muito- quê, pastor Hugo? Isso aí é muito interessante. Quando eu recebi aquela palavra lá, de que eu seria um pastor, Sim, eu coloquei algo no meu coração. Desde a época do futebol tinha isso. Eu não queria ser um profissional comum. Por isso que eu sempre buscava um pouco a mais. E aí eu botei no meu coração não ser um pastor comum. nossa. Eu queria ser um pastor diferente. E aí o meu pastor, tá aqui o ponto forte. E a IBM, a Batista Maranata, que tá de parabéns, porque tem um pastor que é referência, Sim, sim. que é o pastor Amém. Ageu. Aqui está o ponto de você ter alguém como referência. O meu pastor que eu tinha no início, que ele assumiu a minha paternidade de pai, ele orava muito. Ele era discípulo do Davi Miranda, Nossa. da Deus e Amor. Sim. Para você ter uma noção, o meu pastor orava 3 horas de joelho por dia. E aí eu, o irmão da igreja, 3 para 6 meses de cristão, mergulhei junto com ele. Agora, olha que interessante. Ele falava muito orando. Só que eu, em 2 minutos, eu já tinha orado até pelo presidente da República. Então me faltavam palavras. Sim. Aí eu descobri aqui um segredo espiritual. Que oração não é fala, Ai, fala. é um lugar. Aleluia. Que oração não é fala, é estar. O meu pastor passava 3 horas orando de joelho falando e eu só me ajoelhava e ficava ouvindo. Eu fechava os olhos e ficava ouvindo. Só que eu só levantava daquele momento da oração depois que ele levantava. Terminava. E aquilo ali se perdurou por meses. Uhum. E até que chegou um dia que ele levantou, ele olhou para mim, ele era muito duro comigo, meu pastor. E eu louvo a Deus por isso. Se ele não tivesse sido duro comigo, eu não levaria o evangelho a sério como levo hoje. Sim. Ele disse assim para mim: da forma que Deus me usa nas revelações, Deus te usará. Com questão de dias, Deus usou um profeta de Rondônia para mim, pastor Jailson, ainda lembro o nome dele. Ele tinha um relógio parecido com esse meu, Uhum. só que mais frouxo. Aí ele fez assim com o relógio, parecendo Nossa. aquele senhorzinho malta. Uhum. Ele lembra da TV, senhorzinho Sim, malta. sim. Fez assim, e ele disse assim: assim diz o Senhor, a partir da data de hoje Deus vai te usar no profundo e no escondido. E aí no outro dia Deus começou já as revelações. Né? Começou a me Sempre usar na nas pressa revelações. com o senhor. Sempre no aceleramento. E aqui eu vou ensinar algo muito poderoso sobre as revelações, sobre o dom de revelação, Uhum. para quem está acompanhando Sim, a gente. sim. O dom de revelação, na verdade, ele não é um dom para falar da vida das pessoas. São 3 em 1. É o dom de sabedoria, o dom de conhecimento e o dom de discernir Sim. espírito. O de sabedoria direciona caminhos, o de conhecimento identifica situações e o de discernimento de espírito, ele discerne os ambientes, pessoas e lugares. Amém. Então, quando você entende isso, você já vai habilitado para os lugares que você vai. Sim. Só que no início da fé, como eu não tinha um instrutor para me entender sobre isso, né, eu cresci muito de uma forma desordenada, né, nessa questão. Eu quebrei cadeira, profetizando. Nossa. Eu profetizava na pessoa, tacava na cabeça dela, ela caía com tanto poder que quebrava a cadeira. Nossa. Eu interrompia culto, o pastor pregando, eu me levantava para profetizar. Isso tudo foi o quê? A falta de uma escola de profetas. Sim, sim. E, inclusive, a IBM, ela está de parabéns aqui com o Mageu, com os seus pastores, né, com o pastor Claudemir, Sim. com o nosso diretor, pastor Edivan, com você, pastora Fernanda e com todo o corpo de obreiros, que
aqui, sobre a Batista Maranata, uma das igrejas mais organizadas que eu ando no Brasil. Tá? Eu ando esse Brasil todo, são 11 estados do Brasil, são 3 países levando o evangelho, e assim, poucas igrejas eu vim com tamanho zelo, tamanha organização e com tamanha sede, né? Eu vejo o pastor Ageu, eu me vejo no início da minha fé na questão da sede dos dons, né? Do poder, né? A gente vê ele pulsando, né? Ele é todo agitado, todo alegre, todo animado, né? Ele é vigoroso, ele é alegre no espírito. Sim. Né? É ele. Então tem muita gente que não entende às vezes o pastor Ageu dessa forma, mas é um homem que tem muita sede do poder de Deus, né? E a Maranata aqui, ela tem essa organização, e parabéns para vocês. E você aqui que é de Cruzeiro do Sul, você tem que conhecer a Maranata, você tem que fazer uma visita nessa igreja, porque é a dica do profeta. Tá aí, viu, pessoal? É a dica do profeta. Nós de casa não podemos falar, tá? né? É a Glória dica do a Deus. profeta. Eu rodo o Brasil e o mundo, e poucas igrejas estão organizadas como essa casa. Isso aqui não é demagogia, que eu não puxo o saco de ninguém. O pastor Ageu, que me conhece mais de perto, sabe que tem hora que eu puxo até a orelha dele, né, de forma profética. É uma das igrejas mais organizadas que eu já tive o privilégio de ir, né? É uma igreja que eu venho com muita alegria. Eu não meço esforços para vir pregar nessa casa, porque eu sei que é uma casa que valoriza a presença de Deus e que é organizada, que tem zelo, que tem amor por pessoas, tem amor por vidas. Pastor, é perfeita? Não é. E aqui vai outra dica. No dia que você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela. Você vai estragar ela. É verdade. É verdade. Não existe igreja perfeita na Terra. Toda igreja tem os mesmos problemas, só muda o endereço. O que vai fazer a diferença é a sua fidelidade. Somos nós. É a sua posição. Sim. Tá? Então, essas são dicas poderosas para essa família IBM, para Cruzeiro do Sul, para todos que estão nos acompanhando do Brasil e desse mundo todo. Amém, pastor. Vamos ver se a gente continua mais alguma coisa. Eu senti Deus falar agora, viu? Arrupiou. É de Deus, foi Deus. Decalaba. Olha aí, ó, falando até mistério. Vamos falar um pouquinho sobre dia 7 de janeiro de 2019. O que é que traz aí para o senhor? Meu Deus. 7 de janeiro de 2019. Vamos entrar aqui? É onde nasce o Ministério Profético Internacional, né, pastor Hugo? Então, pastora Fernanda. O que é o Ministério Profético Internacional, pastor Hugo? O Ministério Profético Internacional nasceu através de uma dor. Eu venho desse berço assembleiano, né, onde eu tive esse pastor Everano e o pastor Francisco, que são uma mãe e um pai para mim. Inclusive, quero mandar um abraço para eles, os amo. Mas na minha vida eles funcionaram muito como escola. Sim. E escola tem estágios. Você tem do primeiro ano ao quarto ano, do quarto ano ao nono, do primeiro ano ao médio, ao terceiro ano do médio à faculdade. E eles serviram muito na minha vida até o quarto, quinto ano, nono ano, como se fosse de um fundamental. Eles me fundamentaram. Porém, chegou um ponto em que a gente não conseguiu mais caminharmos juntos na mesma visão, né? E a Bíblia diz onde andarão 2 juntos se não tiverem de acordo, né? E a gente prosseguiu, eu passei também pela quadrangular, inclusive eu sou o primeiro pastor da quadrangular no Brasil a ser pastor sem ter o ITQ. O que é o ITQ? É o Instituto Teológico da Quadrangular. Também muito rápido, eu tinha 1 ano e meio de quadrangular, fui vice-pastor da quadrangular da Cadeia Velha, lá em Rio Branco, com o pastor Bezerrinho. Inclusive quero mandar um abraço para ele, um homem muito sábio, com mais de 20 anos de ministério. Ele foi o meu Jetro. Bezerrinha foi o meu Jetro. Eu acostumado a pregar na Assembleia de Deus 1h30, 2 horas, dom, revelação, e ele dizia para mim: 30 minutos, meu filho. 30 minutos, meu filho. Revelação, oração, palavra, e deixa o povo com sede. Eu ficava irado com ele. Eu já estava começando ali, ensinar. Pastora Fernanda, eu né? ficava irado com ele. Eu ficava na carne, pastora. Ficava. Porque a gente quer liberdade. Quem é usado por Deus quer liberdade. Você deixa quer o Espírito Santo falar. Deixa o Espírito Santo falar. E ele dizia: filho, deixa o povo com sede. E aí ele foi o meu controle emocional, sabe? Eu tinha muita força, mas era desequilibrado. Sim. Você pode ver hoje, quem me vê pregar, você vê que eu vou pra ponta, faço mover, mas tem hora que eu acalmo. Né? Então isso aí eu devo ao pastor Bezerrinha. De novo, é para pessoas. O poder de você ter uma liderança. Tá? Pastor Pedro Medina, que é alguém que a gente acompanha, inclusive o pastor Ageu também gosta muito. Ele diz, né? Profeta sem pastor não é profeta, é bruxo, né? Aleluia. Então, profeta precisa ter casa, precisa ter direção. Com certeza. Né?
Então, o profeta precisa de aconselhamento. Então, o pastor Bezerrinha foi esse paizão para mim aí 1 ano e meio. E eles me levaram, né? Me levantou a pastor e ali prosseguiu. E aí a gente passou por uma crise, inclusive vou revelar, nunca revelei isso em lugar nenhum, viu? Vai ser no IBM. Eita, no nosso Deus me podcast, deu, vai lá, pastor. eu orando, hoje a Quadrangular passa uma crise muito grande institucional. Pode falar. Passa uma crise muito grande institucional com o seu presidente, que eu não vou falar o nome para a gente evitar processos. Sim. E esse presidente, ele tange que ele persegue muitos pastores Quadrangular. E eu orando, eu vi que no futuro teria problemas com ele, financeiros, de recursos da igreja, de demanda. E aí aí Deus falou para mim, saia. Aí eu saí. Só que eu fiquei perdido, pastor. Eu digo, para onde que eu vou agora? Vou para a Assembleia, vou para a Batista, para onde que eu vou? Eu comecei a orar na frente de casa, onde eu morava, lá no Apolônio Salles, em Rio Branco, no Acre, onde nasceu o Ministério Profético, inclusive o nome da rua é Rua Águia, olha aqui o nome profético, e eu estava orando na frente da casa, e eu decidi, eu vou para o monte orar. Eu fui para o monte orar 7 dias no pão e na água. Quando eu saí desse propósito, pastor, eu fui para uma vigília. Quando eu fui para a vigília, Deus usou um profeta para mim, um amigo na época, o apóstolo Deon Monteiro. Ele olhou para mim e disse assim, eu te vejo orar, Hugo. Tu está debaixo de um pé de coco, tu ora e pede a Deus o que é para fazer. E Deus manda tu fazer aquilo que ele já te disse. E Deus já tinha me dito para mim fundamentar o ministério profético internacional. Só que eu estava em dúvida. Só que após essa palavra, a dúvida cessou. Quando eu saí do monte, depois do propósito, a gente foi para a sala da casa, onde eu morava, e nós abrimos o primeiro culto com 4 cadeiras e com alguns amigos, numa segunda-feira. 4 cadeiras. 4 cadeiras. Nós começamos, sem estrutura nenhuma. Nossa. E ali nós começamos. E veio o desdém, todo mundo, né, duvidando. Nós passamos um ano muito difícil da igreja, o primeiro ano dela. Mas ela ficou firme. Eu vou contar um fato curioso agora sobre o ministério. Relate-nos. No primeiro mês, a conta de energia não foi paga pelos dízimos e pelas ofertas. Deu R$ 72 de dízimo e ofertas o mês inteiro, de culto. Nossa. E a conta de energia deu R$ 82. Aí eu digo, Deus, nem a conta de energia foi paga. Como é que o senhor escolhe um cara desse para pastorear? Que nem a conta de energia paga. E ali bateu as crises emocionais, mas Deus me deu uma palavra, persevera. A palavra perseverança no original significa qualidade de quem não desiste. Então ali aquilo me impulsionou. E aí o ponto principal foi que Deus falou comigo, lá em Gênesis 13:14, quando Abraão se aparta de Ló, que era o seu sobrinho, e disse assim, olha a terra onde tu estás. Essa palavra estás foi que fez a diferença do Ministério Profético Internacional. Essa palavra está é tempo presente, então eu estava pisando na terra da promessa. E ali nós começamos, passou o primeiro ano da igreja, muita dificuldade, segundo ano muita dificuldade, mas no terceiro ano ela deu um start. Sim. Nós conhecemos um soldado militar de Tarauacá, bombeiro militar de Tarauacá, chamado Flamel. Ele ficou 3 meses na nossa igreja só. Mas ele trouxe o som, ele comprou os tijolos, ele avançou. E Deus falou assim para mim, para todos que te desonrar, eu trago alguém para honrar. Percebi que sempre na sua história Deus tem alguém que honra, Deus né? colocava alguém. Deus levantava alguém. E aí essa pessoa, em 3 meses, ele fez o que toda a igreja não fez em 3 anos. Nossa. Né? Reformou, fomos por cima. E aí nós vencemos. E aí foi quando Deus começou a me soprar pro Brasil, né? Deus me deu uma unção tão grande que não deu para mim prender ela à minha denominação. Né? Hoje, cresceu, né? Hoje eu entendo que os dons é como uma árvore, pastora Fernanda, é como uma mangueira. A manga não serve para mangueira, serve para as pessoas que vêm se alimentar. Justamente. Então foi isso que fez eu ter o coração do reino, né? Fez eu não me prender à minha denominação, né? Aí tem muita gente que diz assim, pastor, mas por que o senhor não tem um ministério grande? Um dos fatores é porque eu não paro na igreja local, né? Um dos fatores é que eu não paro na igreja local, e o segundo é que eu não retenho aquilo que é para servir a todos. Sim. Amém, pastor Hugo. Vamos dar uma corridinha aí, né? Vamos correr. Isso é grande. A história do homem
É top demais, né? Mas vamos lá, é bênção. Vamos falar rápido aqui um pouco sobre a mudança, né, pastor Hugo? Para Campinas, né? Ponto Um novo bem crucial. tempo, né? Um novo tempo aí para o senhor, para sua Bem esposa, para crucial. o seu ministério, né? Pastora Fernanda, depois de 7 anos no Acre, né, quando nós estávamos para completar 7 anos aqui, com a igreja já fundamentada, Sim. uma igreja hoje que ela não é gigante lá em Rio Branco, mas ela tem uma capacidade para 100, 110 Sim, pessoas, sim. um templo que ele é pequeno ainda, mas ele é próprio, é da própria igreja, é da própria Sim. denominação. Deus falou ao meu coração, filho, é preciso você se lançar para as nações. E eu comecei a atender muito pedido do Brasil, e as pessoas estavam achando muito caro pagar passagem para o Acre. É muito caro você sair do Acre para Sim. outros lugares do Brasil. E aí, Deus colocou meu coração numa viagem que eu vinha de Belo Horizonte. Deus colocou uma doutora do meu lado e ela falou sobre Campinas. E essa palavra Campinas ficou na minha mente, gravada. Ela disse, no dia que o senhor for para outro lugar do Brasil, fora Rio Branco, você tem que ir para Campinas. Porque Campinas o senhor vai fugir da loucura de São Paulo e o senhor vai ter a mesma logística como se o senhor estivesse na capital. Sim. E o senhor vai estar no meio do Brasil. Aquela palavra ficou no meu coração. Né? Isso foi em 2023. Em 2025 ardeu de novo. E no início de 2026 a gente viajou com a família para Campinas. Amém. É um novo tempo, né, pastor Hugo? Um novo tempo, bem desafiador, né? Ainda. Sim. Né? Bem desafiador, porque aqui no Acre a gente tinha toda uma estrutura, né? Aqui no Acre eu tinha carro, aqui no Acre tinha casa, você tinha imóveis, toda estrutura, amigos, né? Uma estrutura econômica bem maior do que eu tenho atualmente ainda em Campinas. Porém, a gente entende uma coisa: se você não obedece, você não vive a plenitude. É uma questão, promessa não é a questão nem de você ter, é uma questão de decisão. Sim. Você precisa decidir vivê-la. Com certeza. Né? Então, decidir viver foi esse pontapé para a gente ir para Campinas. Amém. Eu, em nome de Jesus, vai ser daí para onde o Senhor lançar. Nós tomamos posse. Em nome de Jesus. E eu quero falar aqui três frases, né, que o pastor Hugo me relatou, que eu achei muito impactante. De um lar quebrado para uma família estabelecida. De um jovem perdido para um líder espiritual. De alguém sem direção para alguém que aponta para caminhos. Meu Deus. Amém, pastor Hugo. Essas suas frases aqui eu grifei, né? Foi, porque né? são muito fortes. Principalmente essa última, de alguém sem direção para alguém que aponta para caminhos. Olha que forte, hein, pastora Fernanda. Só Deus faz isso, né? Alguém sem pai. Hoje as pessoas chamam ele de pai, né? Hoje eu tenho discípulos do Brasil e do mundo. Multidão, eu tenho né? pastores, né? Sim. Que me acompanham do Brasil e do mundo. Inclusive tem alguns que eu nem posso revelar, porque as diretorias deles, se souber que eles me acompanham, é arriscado o homem ir para o banco, né? Deixa quieto, pastor Hugo. Né? Mas eu tenho um presidente de ministérios grandes do Acre e também de outros estados e de outros países que me acompanham. Sim. Que me chamam de pai, que aprendem coisas espirituais comigo que eles nunca aprenderam com ninguém. Sim. Né? Só Deus pega um órfão para fazer dele referência. Amém. Grava essa frase. Amém. Né? Só Deus pega um órfão Amém. para fazer dele referência. E um dos fatores disso, pastora, é a humildade, né? Quem me conhece de perto sabe que não é o nome que Deus me deu que mudou quem eu sou, não é os recursos, não é os congressos que já preguei. Sim. Né? Eu sou o primeiro acriano a pregar no Militantes Missionário, Glória a Deus. que é o segundo maior congresso de missões do Brasil. O primeiro é o Gideões Missionário, o segundo é o Militantes Missionário, que é feito pelo reverendo Adão. E eu sou o primeiro acriano a pregar lá em 2023. E de lá que mudou a minha sorte. De lá comecei a ser conhecido para o Brasil e agora a última, que é o impacto, foi uma palavra que eu recebi do apóstolo Leonardo Salles. Eu recebi em agosto de 2025 essa palavra. Na verdade, em setembro de 2025, no Congresso Militantes. Eu preguei antes dele. E quando ele assumiu a tribuna para pregar para mais de 2.000 pessoas, e mais de 30.000 pessoas pela internet, ele liberou uma palavra que Deus estava me levantando para ser um dos maiores pregadores dessa geração. Né? E não é uma coisa que eu pedi a Deus, mas é uma coisa que eu também não disse a Deus, eu não estou à disposição. Eu disse como Isaías, eis-me aqui. É por isso que eu não meço esforço. Para mim não tem distância, para mim tem propósito. Amém. É por isso que o Senhor está voando. Exato, né? exato. Amém. E para a gente já aqui encerrar, pastor Hugo, quero encerrar com uma pergunta. Né? Perfeito. Uma pergunta da sua história lá do começo.
O começo de uma história, pastor Hugo, define o fim dela? Não. Aqui vai ser forte. Eu quero que você que acompanha a gente redobre a atenção agora. O seu início, por mais que as pessoas digam que... Tem aquele ditado, né? Me diga quem tu andas que eu direi quem tu és, né? Tem um ditado popular, inclusive a Bíblia diz, anda com sábio, será sábio. Mas o início da tua história, ele não determina o fim. Amém. Você vê o nosso próprio Jesus, ele nasceu na manjedoura. Sim. Ele finaliza na terra, de forma física, numa cruz. Mas para a eternidade ele está no trono. Aleluia. Então, o seu início, ele não determina o fim. Amém. Jó, no percorrer da caminhada, no percurso, perdeu tudo. Mas o final da história dele foi com dupla honra. Foi com tudo dobrado. Sim. Na sua vida que me acompanha, que acompanha a pastora Fernanda, que acompanha aqui o podcast IBM, também será da mesma forma. Aleluia. Vai terminar com dupla Nome honra, de vai terminar Jesus. com exaltação. Hoje eu Amém. vivo isso, plenitude, né? Hoje eu dou destino para igrejas, para famílias. Hoje eu sou uma referência de família. Meu casamento é uma referência de família. Eu sou casado há 10 anos atualmente. Amém. Pai do Pedro Benjamin de 8, do José Bernardo de 6. José Bernardo tem uma tendência também para o pastorado, né? Glória a Ele já Deus. tem toda essa afinidade. E eu acho que uma frase que vai ficar marcada é: o que fez esse aceleramento de Deus na minha vida é disponibilidade. Amém. Não é talento, porque eu nunca fui o melhor pregador, nunca fui o que mais conhece, mas eu encontrei poucas pessoas tão disponíveis como eu. Amém, pastor. Eu encontrei poucas pessoas disponíveis como eu. Glória a Deus. Eu me dispus a obedecer a Deus em 100%. Foi o segredo. Eu acredito que esse é o meu segredo. Sim, é o segredo do seu ministério. Pastor, qual o segredo de Deus te usar dessa forma? Obedecer a Deus em 100%. Eu não obedeço 99%, eu obedeço em 100%. Glória a Deus. Esse é o 100%. segredo, meus irmãos. 100%. Amém, pastor Hugo. Porque, pastora, para fechar, porque para ir para Campinas como a gente foi, deixa eu contar isso aqui. Pode contar, Isso aqui é pode forte. relatar. Quando Deus mandou eu ir para Campinas foi em setembro de 25, quando eu recebi aquela palavra do Leonardo Salles. Quando eu cheguei, eu contei para a pastora, para minha esposa. E a confirmação para a gente ir, ela era concordar. Agora você imagina, mais de quase 10 anos para você ter uma vida cômoda. Sim. Agora você tem uma casa boa, tem ar-condicionado na sala, tem ar-condicionado Tudo no seu quarto. estruturado já. Você tem chuveiro elétrico, você tem uma TV boa, você tem máquina boa, você tem toda a comodidade, carro para andar para um lado e outro. E a mulher olhar para você e dizer assim: eu vou, mas não volto. Oh, meu Deus. Foi a confirmação. Ela disse. Eu falei: filha, nós vamos para Campinas. Ela só olhou para mim e disse: eu vou, mas não volto. Meu Deus. Porque já era um sonho dela ir embora. E eu não sabia. Cheinha de fé. Cheinha de fé e É mais doida confiante do que nesse eu. Deus. Porque a fé é uma Aleluia. loucura pro natural. É verdade. Agora vamos arrumar o dinheiro para ir embora. Arrumei o dinheiro. Agora olha que curioso. Fiz o culto e eu digo: rapaz, eu vou conseguir no mínimo 10 mil reais nesses 3 cultos para ir embora. Sim. Deu 2 mil reais. 3 dias de culto na igreja. Não paga nem as passagens, que dava 5.200 pra gente ir embora. No outro dia eu ia embora, dia 6. Eu anunciei que dia 6 de janeiro de 2026 eu ia embora. Dia 6 de janeiro, 10 horas da manhã, eu não tinha dinheiro ainda para ir embora. Mas à noite estava todo mundo preparado a festa para despedida. Quando deu meio-dia, Deus enviou o valor pra gente ir embora. Certinho, pastor. Fomos embora. Eu digo: e agora, como é que nós vamos ficar lá? Sobrou 600 reais. Foi o valor que eu cheguei em Campinas, com 600 reais. Eu digo: o que eu vou fazer agora? Deus. Eu pensei até em ficar na rodoviária. Eu digo: vou ter que morar ao menos uma semana aqui nessa E isso, rodoviária. as crianças tudo junto com vocês. Com criança, com Nossa. tudo. Aluguei, Deus falou assim pra mim, ó: aluga 2 dias quarto no hotel. Aluguei 2 dias num hotel caro, 250 a diária. Ficou 100 reais pra gente comer. Eu digo: quando acabar os 2 dias, o que eu vou fazer? Acho que eu vou voltar pro Acre. Comecei a orar e Deus falou assim pra mim: vou mandar a provisão. Meu avô me liga, o missionário Jorge. Ele nunca tinha me mandado um dinheiro tão expressivo. A maior oferta que ele já tinha mandado na vida era 100 reais. Ele me ligou e me mandou 2 mil reais de oferta. Disse: tá aí. Glória. Eu digo: Glória olha, a Deus. Deus começou a clarear, né? O campo começou a clarear. Só que ainda não era um dinheiro tão suficiente para você se manter tanto Sim, tempo sim, nessa por cidade, muito né? tempo, sim. Comecei a procurar outros lugares e encontrei onde eu estou atualmente morando, que é no Hotel São Francisco.
na Avenida Andrade Neves, no centro de Campinas. Encontrei a Elisete, que é a dona do hotel, nós conversando. E ela disse, 5 mil o senhor fica aí um mês. Eu digo, não, tá caro demais. Aí nessa hora o cliente dá logo uma de rico. Estufa o peito, dá uma de rico. Disse, não, tá caro demais, eu vou para outro hotel. Ela disse, 4.500. Eu digo, não, ainda tá caro para mim. Baixou para 4 mil. Eu digo, não, ainda tá caro para mim, eu vou para outro hotel. Isso foi uma estratégia boa, hein? Foi. Vai pegando aí, cliente. Tem hora que tem que se fazer de rico, já profetizando. Eu sei que caiu para o que eu queria. Caiu para 3, com o café da manhã, com tudo. E aí, no outro dia, pra gente fechar o contrato, eu não tinha o dinheiro ainda. Sim. Eu tinha só os 2 mil, né? Vocês lembram dos 2 mil? Aí outra pessoa me liga e me manda R$1.000. Aí eu digo, vou fechar o primeiro mês. Fui lá, fechei o primeiro mês. Aí veio o segundo, veio o terceiro e veio o quarto. Nós já estamos com 4 meses lá. Agora nós já estamos estruturados. Amém. Né? Já conhecidos na cidade. Pro ano que vem a gente montar uma igreja em Nome Campinas. de Esse é o objetivo. Amém. E a gente continua com o objetivo principal, que é servir o reino. Eu continuo servindo as igrejas. E quem me vê pregar sabe que eu não puxo a sardinha para o meu lado. Sim. Eu puxo o povo para a liderança local. Sim. Porque esse é o meu chamado. Né? Edificar líderes, formar líderes e trazer o povo para a honra da igreja local. Liderança. Amém, pastor. É isso, pastor. Glória a Deus. Que história linda, viu, pastor Hugo? Que história poderosa, que testemunho, né? A sua história, ela é um exemplo, né, de persistência, né, de lutar e vencer. Amém. Lutar e vencer. Amém. Que o nosso Deus continue abençoando o seu ministério, da sua esposa, por onde o Senhor for, que o Senhor continue sendo essa referência poderosa, representando aqui o nosso estado, né? Em nome de Jesus, por onde o Senhor levar, em nome de Jesus. A Batista Maranata ama a sua vida, né? Amamos o seu ministério. É sempre uma honra tê-lo aqui e recebê-lo. Amém. Ganhei uma amiga em Cristo Jesus. Amém, meu pastor. Amém, meu pastor. Amém, Amém. amém. E quero aqui que o Senhor deixe uma palavra, né? Para Cruzeiro do Sul, para as pessoas que estão nos assistindo, uma oração, uma palavra, para nós encerrarmos com a oração aqui, uma palavra, em nome de Primeiramente Jesus. eu quero agradecer, obrigado pelo convite, por ouvir bastante a gente. Isso aqui ajuda até na nossa fé, porque a gente revive, né? Contando a história, você revive tudo que passou e você vê o quanto Deus tem honrado, né? Hoje, ser um dos maiores pregadores do nosso estado fora, né? Ser reconhecido já a nível de Brasil e também fora. Sim. Isso mostra o quanto Deus tem sido bom. Amém. Né? Vamos orar por essa cidade. E a palavra que eu posso deixar para Cruzeiro do Sul, para Batista Maranata, para o Brasil e para o nosso mundo todo é persevere. Outra palavra que eu posso deixar é se entregue. Amém. O problema das pessoas não viver promessas não é falta de fé, é falta de disponibilidade, é falta de entrega. A Bíblia diz, a fé sem obras é morta. Essa obra é a ação. Então você quer viver a plenitude? Se entregue. Pastor, mas eu não sei como. Todos os que viveram o extraordinário, biblicamente, eles tiveram que passar por essa fase do teste, do risco. Não existe fé sem risco. Não existe milagre sem possibilidade de não ter um milagre. Você lembra de Joquebede, que ela pega o menino e coloca ele dentro do cesto, né, e na margem do rio Nilo? Ela teve que arriscar. Davi teve que arriscar diante de um gigante Golias. José teve que arriscar diante de uma prisão, diante de uma cisterna, diante de uma casa de Potifar. Gideão teve que arriscar ir com 300 homens. Sim. Moisés teve que arriscar enfrentar um mar vermelho. Sim. Então, a fé sem ação gera frustração. A fé com ação gera extraordinários milagres. Glória a Deus. Você vai viver Amém. isso. Pai, te louvamos. Amém, E te Senhor. bendizemos, Senhor. Obrigado por esse podcast. Obrigado pela pastora Fernanda. Obrigado por essa igreja. Obrigado por essa igreja que vai impactar esse estado, que vai impactar esse município. Obrigado, Senhor Jesus, pela liderança, Senhor Jesus, desde o nosso pastor Ageu, a todos, Pai amado, que congregam nesta casa. Obrigado por essa cidade de Cruzeiro do Sul. Abençoa esta cidade em nome de Jesus. E eu tenho uma palavra para a gente fechar para Cruzeiro do Sul. Fechou aí? Se não fechou, eu vou liberar essa palavra para Cruzeiro do Sul. Estamos recebendo. Os próximos anos, Cruzeiro do Sul viverá
o extraordinário de Deus Amém. em nível de prosperidade. Amém. Em nome Empresários de vão Jesus. surgir Amém. desta cidade para o Brasil e para o mundo. Amém. Pessoas vão ser enviadas dessa cidade para o Brasil e para o mundo. Amém. Missionários vão estar em outros Amém, países, Deus. outros estados enviados dessa cidade. Essa cidade será conhecida no mundo todo. Amém. Cruzeiro do Sul será conhecido não apenas por causa da farinha, Sim, não Deus. apenas por Sim, causa da Senhor. longura e não apenas por causa dessa BR. Nós cremos Cruzeiro assim, do Sul Senhor. será conhecida como uma cidade de avivamento, será conhecida como uma Aleluia. cidade de milagres, será conhecida como uma cidade Amém. do extraordinário. Amém, Deus. Ramachora Em nome de Calabassúria. Jesus. Essa cidade é uma cidade Aleluia. escolhida por Deus Amém, pastor. para um tempo. Aleluia. Glória a Deus. Que podcast maravilhoso que nós tivemos. Amém, meus irmãos? Aqui nós nos despedimos de você e até o nosso próximo IBM Podcast. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.